Aleluia, 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 aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada, homilia diária. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2025, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Bem-aventurada Virgem Maria de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Terça-feira da quinta semana do tempo comum, a primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 20 até o versículo 4 do capítulo 2. O salmo de resposta é o 8º. Salmo 8. Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Vamos rezar juntos? Ó Senhor nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. O texto do Evangelho que vamos escutar é de São Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus por que os seus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E dizia-lhes: Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus. Vós sabeis muito bem como anular os mandamentos de Deus, a fim de guardar as vossas tradições. Com efeito, Moisés ordenou: honra teu pai e tua mãe. Ainda quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vós poderias receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vós esvaziais a palavra de Deus com a tradição que vós transmitis, e vós fazeis muitas outras coisas como essas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Um belo relato do Gênesis sobre a origem do céu e da terra culmina com a criação do ser humano. Sua chegada é tão importante que, de certa forma, todo o resto fica relegado ao nível de um palco que agora abriga a estrela desta obra, na qual veremos a soberania de Deus se desdobrar por meio de seu administrador de confiança, ou seja, o homem. Nós queremos meditar esse texto do Evangelho de hoje a partir dessa perspectiva da grandeza do ser humano na obra da criação. Hoje a gente vê tantas coisas sendo espalhadas, tantas informações, e meio ambiente tem que ser defendido aqui e acolá. Não que não deva ser, é claro, mas tipo assim, é como se o homem fosse o capeta, né? O ser humano fosse o capeta. O ser humano é que atrapalha a criação. Não que o homem acaba tendo comportamentos em que ele devasta, floresta, enfim. Tem sim. Só que às vezes tem essas questões sim, mas às vezes dá a impressão que tem que eliminar o homem do mundo. É estranho isso, né? Porque as defesas que são feitas muitas vezes coloca tudo a criação, menos o ser humano. Isso você vê muito na questão das políticas aí pró-aborto. Não é isso que acontece? Tudo que for possível fazer para que o ser humano, no seu início ali, né, quando ele está sendo gestado e formado no ventre de sua mãe, todas as leis que forem possíveis de ser aprovadas para permitir que esse ser humano seja eliminado já ali, são feitas no mundo inteiro, né? E nações que resistem com braveza são chamadas retrógradas, e as que
alargam as possibilidades para a prática do aborto são chamadas de nações que alcançaram o progresso. Vá catar coquinha, conversa fiada. Então, valorizar sim a obra da criação, mas sem esquecer que Deus colocou o homem para reger todas essas coisas. E sim, rezar pela conversão do coração do ser humano, que esteja afincado em Deus para que ele possa cuidar, zelar pelo que Deus criou, pelo que Deus deixou, mas sem ser ele, homem, eliminado como uma possível resposta, uma possível solução para esse problema que nós enfrentamos hoje em dia, né? Vamos com calma aí. E o evangelho que nós escutamos de São Marcos, que acabamos de escutar também aqui, nós o lemos agora há pouco. Jesus expõe com energia, referindo-se à grande tradição dos profetas, qual a verdadeira religião e o verdadeiro culto. E qual é? É interior, é proximidade do coração em relação a Deus, é a observância do seu mandamento, é realização autêntica da sua palavra. Jesus une estreitamente entre si religião e ação, fé e amor, mandamento externo e obrigação interior. Então, há uma denúncia, a igreja ela insiste nisso nos seus documentos, do Concílio Vaticano II, que a gente não pode cometer esse erro de separar, né, a fé que é professada da vida prática, né? Não dá. Lá no Antigo Testamento os profetas já denunciavam isso. Cultos maravilhosos, cultos cheios de esplendor, mas muitas vezes a prática, a vida, não condiz em nada com o culto ofertado a Deus. Então, aqui é um chamamento para isso. A gente não pode esquecer nunca disso. A gente às vezes se torna repetitivo, né? Essa dimensão vertical da fé, que é a nossa relação com Deus, mas que tem desdobramento na horizontalidade da vida. Ou seja, que a questão é a haste horizontal dessa cruz, né? Que é com o próximo, que é a assistência ao próximo, que é o socorro aos necessitados, né? Aqui esses fariseus são, de certa forma não, são censurados por Jesus veementemente por inventar tradições, costumes, a fim de tentar se safar de um dever que sim, esse dever é religioso, esse dever vem de Deus, que é o zelo pelos pais, né? Com a desculpa de que aquela oferta, por ser corbano, seja consagrada a Deus, não poderia ser utilizada para o socorro dos pais nas suas necessidades. Jesus denuncia isso e fala: não, isso não está certo, não faz sentido. O mandamento de Deus é claro na questão de honrar pai e mãe. Então, socorram os seus pais, suas mães nas suas necessidades e depois façam o seu culto, ou vice-versa, façam o culto e socorram seus pais. Aqui está usando o exemplo do pai e da mãe, mas pode colocar na prática social, na prática da caridade, enfim. Ou seja, a fé que tem o desdobramento na vida, né? Fé e vida seriam as duas palavras que resumiriam a mensagem desse evangelho de hoje. Que Deus abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado. Amém.